Dando continuidade ao nosso fórum, eu convido para falar sobre genotoxicidade e teratogênese, o preço a ser pago, o professor doutor Vanderlei Pinatti, da Universidade Federal do Mato Grosso. Boa tarde a todos. Eu sou Vanderlei Pignatti, sou lá da Federal do Mato Grosso. Apesar de ter saído no programa aí que eu sou da Fiocruz, é que a gente trabalha direto com a Fiocruz. Fiz meu doutorado lá e a gente tem uma linha de pesquisa junto com a Fiocruz, em relação aos agrotóxicos, impacto na saúde e no ambiente. E agora a gente está começando uma linha do impacto dos fertilizantes químicos na saúde e no ambiente, que tem muito a ver com a questão da genotoxicidade e teratogênese. Eu queria... Quando a gente discute essa questão, primeiro gostaria de agradecer a Brandalize, porque ela hoje nos convidou para trazer um pouquinho dessa discussão, e esse assunto, quando eu vi o programa, eu podia discutir esse assunto na linha molecular, na linha, tem 2, 3 alunos de mestrado, doutorado que fizeram, mas quando eu vi a programação, tinha pessoal do INCA, tinha outros que falaram bastante sobre esse efeito mais a nível molecular. Eu falei, vou discutir um pouquinho a questão do agronegócio e depois a questão dos agrotóxicos e trazer um pouco aqui uns estudos que a gente fez. Essa é a nossa equipe, a nossa equipe lá que tem... a gente trabalha bastante com a Fiocruz, principalmente com esses 2 professores, que é o Josino e o Jorge, e faz as nossas análises e dá um suporte que a gente chama técnico para a gente. Mas quando a gente trabalha tem pessoal da química, eu sou da medicina, da biologia, da agronomia, farmácia bioquímica, inclusive tem um componente nosso aqui que é o Jackson, que é farmacêutico, da nossa equipe. Tem a Mariana aqui que é enfermeira também, da nossa equipe, a Mariana que é enfermeira, o Jackson, tem outros. Porque quando a gente discute esse impacto do ambiente na saúde, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. Não adianta eu, como médico, não vou entender da agronomia, não vou entender da química, não vou entender das análises de laboratório. Então é bastante importante, essa equipe tem esse núcleo, nosso núcleo de estudos ambientais e saúde do trabalhador, registrado na nossa CAPES e no CNPq, e tem bastante produção. Quando a gente vai discutir, a gente tem já mais de 20 anos que a gente tem esse núcleo que discute. A primeira linha de discussão nossa foi a questão do desmatamento. Fogo, fumaça, malformação por causa das fumaças, baixo peso ao nascer, acidente de trabalho nas madeireiras, trabalho escravo, frigorífico. A gente está com uma linha agora de doenças mentais, que é bastante importante. Segurança alimentar, os municípios grandes produtores, e a hora que você chega lá, cadê a comida que está na mesa? Não tem comida que está na mesa produzida ali na região. E esse impacto, que eu vou discutir bastante, porque a gente fez um trabalho, está mudando toda hora, a gente fez um trabalho sobre essa epidemiologia dos impactos no Brasil. A gente trabalhou com 5.000 municípios, produção agrícola de 20 produtos agrícolas, e 20 produtos agrícolas, e depois o consumo de agrotóxico para os 5.000 municípios do Brasil. E aí a gente fez algumas
aproximações sobre intoxicação aguda, câncer, infanto-juvenil e malformação. A gente vai trazer aqui, inclusive, o de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, que a gente vai discutir um pouco, né, essa questão. A gente trabalhou em Lucas, naquela trabalho que deu bastante polêmica a nível nacional, que foi a contaminação do leite materno, né, 2010, com resíduos de agrotóxico, né? Mas aí depois veio outros, a água, o ar, a chuva, o câncer, malformação lá em Lucas, e peixe, minhoca, sapo. A gente fez uma avaliação integrada, né? Tem dezenas de artigos junto com a Fiocruz e publicações. Talvez é o único trabalho que fez uma avaliação integrada de um município. Porque às vezes você faz água num lugar, sangue no outro, câncer no outro, ali a gente fez todo, né? Toda a avaliação. Então, para realmente confirmar os casos de câncer, malformação, distúrbios endócrinos ali no município, neurológico, numa sequência assim, de 15 anos que a gente fez. E primeiro que chamou bastante atenção foi do leite materno, né? Mas depois vieram dezenas de outros estudos, né? Porque é importante você pegar um município grande produtor, o segundo produtor, era na época o segundo, hoje é o terceiro produtor de soja, né, do Brasil, né? E é importante a gente fazer essa avaliação. A gente está trabalhando agora em 3 municípios, grandes produtores de algodão, que é terrível para a saúde e para o ambiente, né? Não só a questão mental, mas a questão de malformação e câncer, né? A gente está trabalhando no Parque Indígena do Xingu, que eu vou mostrar um pouquinho, e a gente está com um convênio com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, já tem uns 5 anos, quando eles nos convidaram para avaliar que está aumentando muito a incidência de câncer, malformação, intoxicação aguda, distúrbios endócrinos, dentro da reserva indígena do Xingu, né? E a gente fez um convênio e estamos trabalhando, né? 3 aldeias na interface do Xingu com a produção agrícola, né? Nascente do Rio Paraguai, a gente está com um trabalho lá junto com os argentinos, que o Rio Paraguai sai lá na Argentina, né? Está bastante contaminado. Vigilância de uma fábrica, que depois o Jackson vai falar um pouquinho. Uma fábrica de... Toda fábrica é poluidora do ar, da água, do solo, dos resíduos. E essa fábrica está saindo lá do Paraná e indo lá para o Mato Grosso, Rondonópolis, né? E numa cidade que hoje tem 120 mil habitantes, mas está em frente de uma fábrica, eu falo que é alimento, mas uma fábrica de cerveja. Só tem o asfalto, de um lado uma fábrica de veneno, de agrotóxico, e do outro lado uma grande fábrica de cerveja, né? Já fechamos lá com o movimento 3 vezes, e a gente dá os parabéns para as mulheres, que o ano passado, o Dia Internacional das Mulheres, fecharam a BR, e aí eles tiveram que fazer um TAC, né, em relação à produção, né? Mas vai lá o judiciário abre, né? Bom, vigilância da população exposta a agrotóxicos e os novos projetos que nós estamos começando agora sobre câncer, com base populacional, câncer infanto-juvenil, porque é complicado, né, a gente fazer análise com a mortalidade. A hora que você vai para a base populacional, que são as incidências, fica bastante complicado, que a gente tem poucos registros. A gente está começando o registro agora, né? Grande questionamento aqui, 33% do PIB vem do agronegócio, mas a maioria dos municípios do interior do Brasil chega a 70%. Quando a gente coloca a cadeia produtiva toda, desde desmatamento, cereais, alimento, madeira, fibra, couro, transporte disso tudo, né, e a agroindústria em si, né? O grande problema são aqui, ó, risco sanitário, alimentar, ocupacional e ambiental desse agronegócio, né? Não dá para a gente separar essa ligação. E desde os desmatamentos, toda a indústria, madeira, agricultura, pecuária, transporte, agroindústria, você tem... Primeiro impacto são dos trabalhadores, que são os acidentes de trabalho, seja ele típico de trajeto e ocupacional. Segundo,
são os danos ambientais, os agravos à população, em todo o elo dessa cadeia. Se a gente pegar a questão do câncer, malformação, distúrbios endócrinos, neurológicos, em todos, né? Em todos, né? Porque você pega o desmatamento, a indústria da madeira usa muito preservante de madeira, usa muito agrotóxico, né? E assim vai, o pasto, a agricultura. Então você tem esse acidente de trabalho, os agravos na população e depois os danos ambientais, contaminação da água, do ar, do solo, extinção de espécies, dos animais, em todo. Quem falar que não tem, em todo o elo da cadeia produtiva, do agronegócio, né? E hoje, fazendo uma análise, a gente chama assim, acidente de trabalho no Brasil. Todo mundo pensa na indústria. Sim, é o primeiro a indústria. E o segundo é no agronegócio. Segunda causa. Seja ele no frigorífico, seja ele no desmatamento, seja ele aqui no transporte, né? Seja ele na fábrica de algodão, seja ele na fábrica de tecido, né, do algodão. A segunda causa de acidente de trabalho, tanto o típico, o crônico, que aí envolve os cânceres e as malformações das mulheres, das crianças que vão nascer, com as mulheres se contaminam. Segunda causa é o agronegócio. É o agronegócio. E hoje a gente tem que colocar bem claro isso, porque o agro é pop, está por aí. E a gente tem que ficar bem claro essa questão, né? Em todo elo tem essa. Acidente de trabalho, agravos na população, onde ficam os mutilados, sequelados, com câncer, malformação, os danos ambientais, todo elo, né? Aqui, outras questões do agronegócio, rapidamente, é o que eu chamo aqui esse empobrecimento. Tem um trabalho da Universidade Unesp, lá de Piracicaba não é Presidente Prudente, de que os municípios que dependem só do agronegócio são os municípios mais pobres do Brasil. Por quê? Porque tem a tal de Lei Candir, que exonera para a exportação todo o produto primário. Não fica um centavo no município de impostos. Não adianta a gente ser um grande produtor de soja do Brasil, de milho, de algodão, de cana e os derivados de álcool e açúcar, mas a hora que vai exportar não fica um tostão. E mais ainda, aquele que devia pagar imposto não paga, aquele que fica interno. Sai 100 carretas de soja, ou 100 de boi, ou 100 de madeira lá do Mato Grosso, e chega aqui no Porto de Santos, 60, 70. As outras 30, 40 é para pagar ICMS, que é 17%, mas fica onde? Fica nos outros estados. E fala que vai exportar. E aqui é a mesma coisa. Sai daqui para abastecer Minas, abastecer outros estados do Rio de Janeiro, com produtos agrícolas daqui, fala que vai exportar e vai para lá e não paga imposto. Então a gente tem que discutir bem essa coisa dessa Lei Candir, que já tentaram mudar várias vezes, né? E eu coloco aqui um caso em abril, 17 de abril de 2017, o hospital de Sorriso. Sorriso é o maior produtor de soja do mundo. Pega lá, soja. Maior produtor do mundo. 620 mil hectares de soja no ano passado. O governador queria fechar um hospital regional, porque não tinha dinheiro para manter um hospital estadual. A população, principalmente as mulheres, que eu dou parabéns para as mulheres, porque são elas que são as cuidadoras das nossas doenças, as maiores cuidadoras, não quer dizer que os homens também não são, ocuparam a BR-163 e aí resolveu-se não fechar o hospital regional. Contradição, né? Tá? E outra que eu coloco aqui, esse SUS do boi e da soja, que às vezes o pessoal ri. Nós temos
250 milhões de cabeça de boi. Não tem um sequer que não foi vacinado com febre aftosa e com brucelose. Um sequer. E o boi até 1 ano faz 3 vacinas. Eu pergunto, como é que está a cobertura vacinal das nossas crianças? Das nossas crianças. Até 5 anos. Aí, às vezes, eu discuto e falo assim, não, mas a gente paga a vacina 30 centavos cada um. Mas eu falo, e a estrutura que a defesa vegetal e animal aqui de São Paulo ou lá do Mato Grosso tem? Veículos, agrônomos, para visitar quase todos os meses as fazendas para ver se a soja está com ferrugem, o algodão está com bicudo, se a cana está assim, se o boi vacinou, etc, etc. Eu gostaria de ter uma estrutura dessa do Estado, porque a gente tem a estrutura das prefeituras que fazem isso. Mas do governo do Estado, a prioridade é o SUS do boi e da soja. A gente, como vai discutir essa questão do agrotóxico, eu coloco que o cotidiano dele tem agrotóxico. Seja nas grandes fazendas, nas pequenas propriedades, na hortaliça, doméstico, que é um grande problema e a gente não discute pouco, os domes sanitários, muito pouco, a gente tem que discutir mais isso, os domes sanitários. Nas indústrias de agrotóxicos, já falei, no comércio, na revenda disso, no serviço, garanto aqui, Brandaliza, que está sendo, temos dedetizado quantas vezes por ano esse prédio aqui e a universidade toda? Nenhum, porque você não deixa. A maioria das universidades do Brasil, inclusive a minha, tem contrato com as firmas que vai lá, às vezes você nem sabe, vai lá sábado ou domingo e dedetiza. Se você não deixa lá no nosso, a gente não deixa dedetizar. No nosso prédio, né, Jacques? Mas dos outros, todos. E quantos hospitais que não fazem isso? Quantos centros de saúde? E faz lá no sábado, que a gente não vê, e abre na segunda. E tem agrotóxico residual que fica até 1 mês ali. Até 1 mês. E não segue os critérios. É 3 dias. 3 dias. Passa no primeiro dia, no segundo dia tem que abrir as portas, a janela toda para sair. No segundo, para usar no 4º dia. E a maioria não obedece essa regra. Né? Bom, controle de endemias, capina química e os resíduos que ficam na água, na chuva, né? Diminuiu os riscos físicos, mas aumentou os químicos, neurológicos, endócrinos e tudo mais. Né? Aqui não vou discutir, que já foi discutido bastante essa questão do contexto, inclusive aqui a liberação de mais de 200, a reclassificação, que a gente precisaria discutir um pouco, essa reclassificação, se desse tempo. Terrível, vai atrapalhar, vai prejudicar mais a reclassificação que foi feita. Pela metade, nem pela metade, e diz que está acompanhando a União Europeia. Está acompanhando a União Europeia em nada. Só discutiu a reclassificação, intoxicação aguda, não discutiu a crônica, não discutiu que 2/3 do agrotóxico usado aqui é proibido na União Europeia, não discutiu a pulverização aérea, que lá é proibido, não discutiu as distâncias, não discutiu os limites. Você viu a Larissa colocando os limites? Né? 1 litro de água aqui a gente pode ter 500 microgramas de glifosato. 500! Na União Europeia, 0,1. Num quilo de soja, a gente pode ter, podia ter até 2013, 0,2 miligrama. Agora é 10. Quanto que é na União Europeia? 0,02, porque é na soja. Uma diferença assim brutal, também não discute, e dizem que é uma reclassificação acompanhando. Aqui, quando a gente discute, já foi discutido bastante isso, a produção agrícola, né? A soja aumentando 50%, o milho, o algodão, e os agrotóxicos aumentando, segundo a metodologia que a gente desenvolveu lá junto com a Fiocruz, né? Era 1 bilhão de litros, já estamos em 1 bilhão e 300 milhões de litros. Aqui
essa reclassificação, né, que não está aqui, extremamente tóxico, altamente, 2, 3, 4, 5, 6, até não classificado. Mas esses novos que foram liberados, 47% estão nesses dois aqui, ó, altamente tóxico, extremamente tóxico. E eles falam o contrário, porque dilui nesses 5 aí, fala, 20% disso vai soma. Né? Aqui é o cotidiano, não só do Mato Grosso, São Paulo também, aqui é uma plantação de soja e criação de animais, como se o animal não respirasse, né? Animal que a Sônia gosta. Aqui é o Xingu, a maior reserva indígena do Brasil, aqui é o Xingu, né? Aqui é o Xingu, está aqui uma plantação de soja. Aqui eu fiz alguns, aqui é Sorriso, olha lá, 15 milhões, 1 milhão e 200 mil hectares, lógico, isso é 600 mil de soja, você vai somando, porque tira a soja e planta outros. Está lá, 15 milhões de litros, é o que mais consumiu no Brasil. O município que mais consumiu no Brasil. Lucas, onde a gente tem vários trabalhos. Aqui o Xingu, que eu falei. Todo esse vermelho aqui são nascentes do Xingu. Toda nascente que abastece o Xingu nasce dentro da plantação de soja, de milho, de algodão, cana ou pastagem. E usa muito agrotóxico. Foi aí que o Unifesp nos convidou para fazer um trabalho, porque hoje, antigamente eu falo 20, 30 anos atrás, quando me formei em 76 lá na UNB, né, inclusive junto com o Gastão, não sei se ele vem, se ele está aqui, né, que estaria na mesa, fui colega dele de turma, inclusive, a gente comparava câncer de mama, outros cânceres com os indígenas do Xingu. Hoje não podemos mais fazer isso. Não podemos mais fazer isso. E a gente está com um trabalho na Unifesp em três aldeias, e a gente já fez, durante esses 3 anos, água, ar, solo, animais que eles se alimentam, todos bastante contaminados. Agora a gente vai fazer, a partir do ano que vem, examinar as índias, fazer sangue, urina, leite materno. Vamos ver se eles vão deixar, porque eu quis fazer há 3 anos atrás uma outra etnia que chama Marauacede, lá no Xingu. Passou no comitê de ética, e aí o Ministério da Saúde e a FUNAI não deixou. Porque seria um outro escândalo quando a gente colocou resíduo de leite materno lá em Lucas, e agora a Unifesp diz que vai fazer. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer. Né? E aqui, Chapadão do Sul, né? Cadê a cidade? Mato Grosso do Sul, né? Cascavel, no Paraná, né? Tá lá quase 3 milhões de litros de agrotóxicos. Morro Agudo, aqui em São Paulo, está lá 710 mil litros de agrotóxicos no entorno da cidade. Olha só, parece Mato Grosso. Ituverava também usou aqui 412 mil litros de agrotóxicos, né? Jaú, região, eu coloquei porque aqui tem um trabalho que eu gosto bastante, que tem o Hospital do Câncer lá, Camargo, em Jaú. Jaú mesmo usou pouco, foi 266 mil litros, mas tem o trabalho aqui da Stupelli, da USP, 2005, em que ela analisou toda a internação hospitalar do hospital e a conclusão dela é uma tese de doutorado. A maioria, 60 e poucos %, vem da zona rural dessa região. Da zona rural. Leiam essa tese e artigo. Esse aqui é um artigo, mas tem a tese dela. Dessa espacialização, já dizendo, né, na época lá né, que a Sônia colocou hoje de manhã, né, antes da bactéria, hoje a gente conhece a bactéria e fica discutindo da onde que vem a cólera, né? Aqui, esse mapa que a gente trabalhou, de que maneira? Aqui a produção agrícola fornecida pelo IBGE, 2015, né? Tá aqui São Paulo e aqui o Mato Grosso, né? Aqui, o que cada um consome, soja, milho, né? Algodão, cana, o que mais consome é o fumo, só que o fumo é uma planta anual, e o outro vem o algodão, a soja, etc.
Né? Aqui, os estados que mais, a gente trabalhou com todos os municípios, está lá Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, de consumo. Lógico, você falar produção e comercialização é São Paulo, mas o consumo na lavoura é essa odd que está aí. E aqui, o consumo de agrotóxico, segundo essa metodologia que está publicada aqui no Ciência e Saúde Coletiva, 2017, volume 2210, né? Essa metodologia nossa. E depois a gente pergunta um trabalho que a gente fez em rede, com a Fiocruz do Rio, com a Raquel Rigoto do Ceará, com a Lia Giraldo de Pernambuco e outros pesquisadores em que a gente fez, onde foi parar os milhões de litros na lavoura, se as regiões mais produtoras que usam mais têm mais câncer e mais malformação e intoxicação aguda. Né? Aqui, o primeiro é a intoxicação, porque o agronegócio está dizendo que está diminuindo as intoxicação aguda, está diminuindo, mas quando você pega o Sinan, agrícola, intoxicação por agrotóxico agrícola, dobrou em 10 anos. Doméstico, olha lá, quadruplicou. Quadruplicou doméstico. Né? Saúde pública, dobrou. Raticida, que é um agrotóxico, dobrou. Veterinário, que a gente leva o nosso cachorro, não só que a gente leva o cachorrinho para o nosso o veterinário cuidar, mas se usa muito na zona rural, para o boi, né, para os frangos, né, e está lá, ó, também triplicou, chegou a quadruplicar. Né? E a morte é bastante grande, a letalidade por agrotóxico é 33 por 1000, enquanto que o segundo, que é medicamento, né, é 8 por 1000. Hoje, a segunda causa de intoxicação exógena chama agrotóxico. A primeira é medicamento e a segunda do Brasil é agrotóxico. A segunda causa de intoxicação exógena. Todas, metal, pode colocar solvente. Né? Aqui, o que mais usa, porque a maioria dos agrônomos, inclusive, não informam o que usa na soja, no milho, no algodão e da cana. Pode usar essa metodologia que vocês vão estar lá. Começa lá com 2,4-D, né? Epa, peguei lá. 2,4-D, acefato, glifosato é metade que usa na soja. Depois aqui, esses que usa na soja, no milho, no algodão, na cana, são o quê? Causa câncer, malformação, Parkinson e assim vai. No milho a mesma coisa, né? Na cana, no algodão. E alguns que a gente quis proibir, por exemplo, paraquat, foi proibido em 2017, novembro de 2017, com retirada de 1/3 por ano. Então, ano passado, para usar menos 1/3, 2019 menos 1/3, 2020 menos 1/3, a partir de 2021 vai acabar. Isso está na resolução, ainda quando era analisado pelo Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, né, e Ministério da Saúde. Leiam a resolução do paraquat. E ele causa o quê? Lesão renal, lesão pulmonar e Parkinson. Está lá escrito nessa discussão. E a gente ainda vai demorar 3 anos para retirar, e olha lá, não sei se vai retirar não. Eu tive numa audiência lá no Senado, que eu considero um verdadeiro, sei lá o quê, perguntei quem é que está controlando, se está diminuindo isso. Aqui, o primeiro estudo que a gente fez, lá no Mato Grosso, foi minha tese, inclusive, de doutorado, né? Aumentando o agrotóxico, aumentando câncer infantil juvenil e malformação. De repente, 2002, 2003, foi lá em cima. Fui buscar uma explicação na saúde, mas como a gente tem agrônomo que trabalha conosco, o que aconteceu no Brasil? 2000, o boom da soja transgênica, que usa mais glifosato, 4, 5 vezes mais glifosato, que para secar, madurar ela, secar, usa o paraquat, que é eletivo, porque o glifosato não mata a soja transgênica. O boom do quê? Da ferrugem da soja, usando muito fungicida, que são teratogênicos, e assim vai. Então a gente tem que
às vezes, buscar essa explicação lá na agronomia. Aqui está terminando, aqui do Mato Grosso, porque a gente colocou o detalhe disso, o detalhe justamente intoxicação aguda, câncer infantil juvenil e malformação fetal. E com as análises estatísticas, bate. As análises estatísticas bate. Aí a gente fez, perguntando, fizemos outros trabalhos, que até alguns foram até aonde que mais tem, né, nos municípios, uso intensivo de agrotóxico no Mato Grosso. Aqui também, né, aqui um caso controle que a gente também fez lá, né, pegando lá a criança, nascia a gente pegava 6 que nascia, pegava 6 normal e fizemos toda uma entrevista e a correlação está aqui, ó. O pai trabalha, aplica, os pais moram em fazenda e o pai aplica, dando correlação, né, para confirmar. São Paulo, para a gente terminar mostrando São Paulo, está aqui, dados de 2017 com essa metodologia, o IBGE fornece quanto plantou, o quanto que usa por hectare, e está aqui o consumo aqui, 65 milhões de litros de agrotóxicos aqui no estado de São Paulo. Isso vezes 100, porque para pulverizar a média é 1 litro, esse é produto comercial, 1 litro você usa 100 litros de água, né? Vai dar quantos? 65 milhões vezes 100, vai dar 6 bilhões de cauda tóxica num ano, nas lavouras de São Paulo. É o maior contaminante intencional químico que a gente tem no Brasil. Olha que eu estou falando, intencional, porque a intenção é matar o que eles chamam de praga da lavoura, inseto, ou fungo, ou um mato, mas o que acontece? Né? Vai sair no alimento, vai sair na água, vai sair na chuva, e aqui intoxicação aguda em São Paulo, aqui malformação em São Paulo, né, que a gente pensa às vezes que é na capital, mas não é. Aqui, câncer infantil juvenil, internação, pelo município que nasceu. Lógico que interna, não estou falando local de internação, né? Local de internação. Está aqui. E a mortalidade, né? E a mortalidade que está aqui também, que a gente pensa que é São Paulo, mas não é no interior. E coincide, quando você faz análise estatística, também coincide essa correlação, que é bastante interessante, né? Era isso, não sei se deu meu tempo, tá? É isso que eu gostaria. Aqui a gente fez também do Paraná, a gente fez isso do Paraná, com também nada estatística, e coincide. A gente fez isso de Mato Grosso do Sul, né? E depois a gente podia discutir um pouquinho por que isso, mas já foi discutido isso várias vezes hoje, na água, na chuva, no ar, nos alimentos, na água. Olhem o mapa do Ciságua. Mapa do Ciságua. Essa última publicação que saiu, todo mundo falou, como é que está minha água do meu município? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, o mapa. Aqui, o mapa do Ciságua. Do Ministério, o último que ele publicou, e que deu polêmica. Os que estão verde têm agrotóxicos na água, abaixo do permitido. O que está em vermelho, acima do permitido. Então nós estamos trabalhando agora, cruzando esses dados da água, porque nosso corpo é 70% de água. Se a água está contaminada, é água doente. Vai nos adoecer ou agudamente ou cronicamente, com câncer, malformação, distúrbios endócrinos, neurológicos e etc. A gente está cruzando esses dados, que eu acho que vai dar certo em termos de correlação, né? E esses dados ficaram escondidos, assim como dos alimentos. O governo do Estado tem esses dados, não divulga, tanto da água como dos alimentos. Os municípios têm, não divulgam. Que vigilância à saúde é essa? Que democracia é essa? E, para terminar, só o último aqui, e obrigado a todos, está aqui o nosso endereço, lá no Face, está aqui, e obrigado.